do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje estaremos a nossa aula de matemática de número 85. Hoje a gente vai estar abordando um conteúdo que a gente já trabalhou nos trimestres anteriores, então a gente vai estar recapitulando um pouquinho aqui, que é um assunto bastante importante que vocês vão utilizar aí toda a vida de vocês, que é a proporcionalidade. Então essa aula vai ser dividida em mais partes e essa é a parte 1. Os objetivos dessa aula são retomar aí os conceitos sobre grandeza e proporcionalidade e realizar cálculos mentais ou por meio aí dos algoritmos das grandezas diretamente proporcionais. Então, para essa aula, utilizem o lápis, a caneta borracha e o caderno de matemática. Galerinha, então antes de a gente adentrar ali sobre proporcionalidade, vamos definir novamente o que são grandezas, tá? As grandezas, elas são definidas como tudo aquilo que pode ser contado e medido, tá? Como é o caso, por exemplo, da temperatura, né? Então, uma temperatura mais elevada significa um calor, uma temperatura menor significa frio. Tá? Hoje está fazendo 0 graus, significa o quê? Que está muito frio. Está fazendo 32 graus, está fazendo mais calor. Ok? A idade é uma grandeza aí que a gente utiliza, né, que faz parte da nossa vida e das ações de curso, de trabalho, enfim, estão diretamente ligados também com a nossa idade. O preço das coisas também, né, a gente é consumidor aí, a gente precisa comprar coisas para nossa sobrevivência, então a gente está diretamente aí utilizando essa grandeza. O comprimento, a altura de alguma coisa, a medida, né, entre um ponto até outro. A velocidade, né, a velocidade do carro. O carro estava em alta velocidade, estava 150 km por hora e acabou capotando, por exemplo. Tá? Então, nós temos aí uma grandeza. O tempo, esse a gente utiliza, provavelmente desses que eu citei, o que a gente mais utiliza. A gente sempre está preocupado com o momento, quanto tempo leva para fazer uma coisa, qual é o horário que eu preciso levantar, o horário que eu preciso ir dormir, que eu preciso almoçar, o tempo que eu tenho para cumprir alguma tarefa, entre tantas outras, tá? Então, algumas frases aqui para vocês. João completará 10 anos semana que vem. 10 anos é a grandeza utilizada aí que corresponde à idade dele. Está fazendo 10 graus Celsius e amanhã esfriará mais. 10 graus Celsius é uma temperatura aí para o dia, uma temperatura bastante fria, tá? Então, aqui a gente tem uma medida de temperatura, uma grandeza. Corremos a uma velocidade de 8 km por hora, né? Vamos imaginar um corredor que irá correr por um período de 1 hora numa velocidade. Essa não é uma velocidade de corrida tão intensa, é uma velocidade mais tranquila. No período de 1 hora ele vai correr 8 km. E eu meço 1,71 m, tá? 1,71 m seria a medida de comprimento, ok, pessoal? Então, só para retomar aí o que são grandezas. E com isso, a gente trabalha proporcionalidade. Proporcionalidade é a relação existente entre duas grandezas. Vamos trabalhar com exemplos que é mais fácil. Quando a gente trabalha proporcionalidade, a definição às vezes pode gerar uma certa dúvida. Como assim? A relação entre as duas grandezas? Vamos trabalhar com um exemplo para deixar mais claro. Então, se para fazer um pão, vamos fazer aqui no quadro. Se para fazer um pão, vamos fazer aqui, ó, pão e o X de xícara, tá? Para fazer um pão, eu preciso um pão de 2 xícaras de trigo. Para fazer 2 pães, serão necessárias quantas xícaras? 4 xícaras, ok? Logo, esses valores, eles são proporcionais, porque quando a gente aumenta o número de pães, logo, eu vou aumentar a quantidade de farinha. Não tenho como fazer, né, fechando ali a mesma receita, não tenho como fazer mais pães e utilizar a mesma quantidade de farinha. Não é possível, ou a receita vai acabar dando errado, ok? Então, lembrem, proporcionalidade é a relação entre duas grandezas. Ou seja, aqui eu tenho as grandezas dos pães e as grandezas das xícaras. O que aconteceu aqui? Qual é a relação entre o 1 e o 2? Posso dizer que a relação entre o 1 e o 2 significa que
o 2 é o dobro do 1. Logo, o número de xícaras também vai dobrar, ou seja, se eu tenho 2 xícaras para um pão, o dobro de 2 vai ser o quê? 4. O dobro, como vocês se lembram, é vezes 2, ok? Um exemplo bem simples para vocês retomarem o conceito de proporcionalidade, tá? Então, esses valores, eles são proporcionais. Vai dobrar aqui, vai dobrar aqui. Agora, se eu fizesse isso daqui, exemplo, tá? Se eu fizesse isso daqui, esses valores, eles são proporcionais? Não, porque aqui dobrou, aqui não dobrou. De 2 foi para 3, 3 não é o dobro de 2. Ou seja, esses valores, eles não são proporcionais. Quando temos grandezas proporcionais, observamos relações entre elas. Essas relações, elas podem estar diretamente atreladas aí ao dobro, que foi o exemplo que a gente utilizou, o triplo, posso triplicar, fazer vezes 3, o quádruplo vezes 4, o quíntuplo vezes 5, assim por diante. Posso fazer a metade também. O que é a metade? Dividido por 2, ok? Então, a gente vai perceber relações entre essas grandezas. Galerinha, então, vamos calcular aqui, bem simplesinho, só para dar uma retomada na proporcionalidade. Para o caderno de vocês, façam a continha lá no caderno. O dobro de 7, qual que é o dobro de 7? A metade de 45. O triplo de 12, se conseguir fazer mentalmente, melhor ainda, tá? O quíntuplo de 27. O quádruplo de 70 e a metade de 90, ok? Lembrando, o quíntuplo é vezes 5 e o quádruplo vezes 4. Metade dividido por 2, triplo vezes 3 e dobro vezes 2. Executem essas lá e já retomamos para ver se vocês acertaram. Galerinha, então, o dobro de 7 é o quê? 7 vezes 2. Bem tranquilo para fazer mentalmente, né? A tabuada bem básica aqui. Então, o dobro de 7, 14. A metade de 45. Quando eu divido um número pela metade e ele é ímpar, ele vai acabar dando, né, gerando um número decimal, ok? Porque o que vai acontecer? Olha só, 45 dividido por 2. Se fosse 44, tranquilo, né? Quando a gente tem um número par, a metade dele vai gerar um número inteiro. Agora, quando eu tenho um número ímpar, isso não vai acontecer. Se eu divido 4 por 2, eu vou ter 2, porque 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4, 0. Abaixo, sim. O que vai acontecer aqui? Vai ser 2 novamente. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Não terminou a minha conta. Se eu quero a metade, não pode ter resto, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou inserir um 0 aqui. A gente já trabalhou bem isso em matemática, e uma vírgula aqui. O que eu vou ter agora? 10 dividido por 2, que vai dar 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Agora sim eu obtive a metade, tá? Por isso deu 22,5. Triplo de 12. Aqui eu poderia fazer mentalmente ali de um modo bem simples. Faço 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Posso fazer direto, não preciso montar o algoritmo. Quíntuplo de 27, esse é um pouquinho mais complexo, tá? O ideal seria montar ali. Dá 135. O quádruplo de 70, esse eu também poderia fazer mentalmente. É só fazer 4 vezes 7, 28. Como é 70, eu só jogo 0 ali para trás. E a metade de 90 é 45, ok, pessoal? Então, essas foram aí as respostas. Grandezas diretamente proporcionais. Quando a gente abordou no trimestre anterior sobre grandezas, a gente viu que nós temos grandezas inversamente proporcionais, que são aquelas que eu vou aumentar, por exemplo, numa velocidade de carro. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, não vai dobrar. Se dobrar a minha velocidade, o tempo ele vai ficar pela metade, tá? Essas são inversamente proporcionais, a gente não vai abordar hoje. Hoje a gente vai continuar abordando e está abordando sobre as grandezas diretamente proporcionais, ou seja, aquelas que têm a mesma razão. Se uma grandeza dobrar, a outra dobra também. Se uma grandeza
for dividida por 2, a outra também será dividida por 2, que é o exemplo que eu citei ali do pão e do trigo. Então, vamos trabalhar com outro exemplo aqui. Júlia precisa comprar 9 cadernos e em uma promoção encontrou um pacote em que 3 cadernos são vendidos a R$12, tá? Então, vamos colocar aqui. Sempre é interessante fazer esse esqueminha, porque ele facilita bastante. Cadernos e o preço. Então, 3 cadernos, ela viu numa promoção, custam R$12, tá? Os 3 juntos custam 12, mas ela precisa de 9. O que eu vou fazer aqui? Qual que é o meu problema? Eu preciso descobrir quanto que vai custar esses 9. Para isso, eu preciso ver o quê? A relação entre essas duas grandezas. Qual é a relação existente entre o 3 e o 9? Será que o 9 é 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4? Analisem lá. Com certeza vocês perceberam que entre o 3 e o 9 a relação é triplo, porque 3 vezes 3 dá 9. Logo, o que vai acontecer? Aqui a minha grandeza vai triplicar também, tá? São diretamente proporcionais. Então, o que eu preciso fazer aqui? 3 vezes 3, 9. 12 vezes 3, quanto dá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3, tá? Então, se 3 cadernos custam R$12, ela vai comprar 9, ela vai pagar R$36. Outra questão, outra situação, problema aqui, pessoal. Laura foi ao supermercado e comprou 2 latas de leite em pó, iguais, com 400 gramas cada. Então, 2 latas. Cada uma tem 400 gramas. Para os seus 3 filhos. Por essa compra, ela pagou R$32,40. Miriam, amiga de Laura, foi num outro supermercado e também comprou latas de leite em pó, iguais às que Laura comprou. Miriam comprou o triplo do número de latas de Laura. Olha só, Laura comprou 2, Miriam comprou o triplo, ou seja, vezes 3. Quantas ela comprou? 2 vezes 3, Miriam comprou 6 latas. Algumas para ela e outras para sua irmã. O preço em que Laura e Miriam pagaram por lata de leite foi o mesmo, ok? Então, o preço ele não vai variar. A Laura, então, comprou 2 latas, pagou R$32,40. A Miriam comprou 6 latas. Então, agora nós temos 3 questões sobre isso. Quantos reais custou cada lata de leite em pó? Então, a primeira questão é o quê? Analisar se 2 custaram R$32,40, como eu vou descobrir quanto custou uma? Eu vou fazer, vamos apagar aqui, R$32,40 dividido por 2, tá? Porque daí eu vou saber o valor unitário. 3 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 2, 2, 3 menos 2, 1. Abaixo 2, 12. 2 vezes quanto que dá 12? 6. 12 menos 12, 0. Abaixo o 4, ok? 4 vai me gerar um número 2 aqui. 2 vezes 2, 4. E abaixo 0 e vai ficar 0 aqui. Cada lata, então, vai custar R$16,20, ok? Então, esse é o valor que eu tenho por lata. Quantos reais Miriam pagou pela compra das latas em leite em pó? Lembram quanto que Miriam comprou? Ela comprou o triplo de Laura. Ela comprou 6. Então, se cada uma custa R$16,20, 6 é R$16,20 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 6, 36. Mais 1, 37. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Abaixo a vírgula fica aqui. Então, pagou pelas latas R$ 97,20. O valor pago por Miriam equivale a quantas vezes o valor pago por Laura?
Isso daqui a gente pode deduzir, a gente não precisa, pode fazer cálculo, mas não é tão necessário assim. Notem, se a Miriam comprou 3 vezes o que a Laura comprou, então significa que ela pagou 3 vezes mais do que a Laura. Mais uma questão, pessoal. Marli fez o seguinte desafio para sua amiga Saori. Qual é o número que dividido pela metade? Eu tenho um número, tá? Não sei qual é o número. Eu divido esse número pela metade, ou seja, eu divido ele por 2. Depois que eu dividir esse número por 2, que eu ainda não sei qual é, eu vou somar 40. Somando 40, eu vou obter o resultado 100. Qual será que é esse número? A Saori respondeu pensou um pouquinho e respondeu o seguinte: é muito fácil, o número é 120. E realmente Marli reconheceu que Saori acertou o desafio, tá? Agora a questão é: que cálculo que a Saori usou para chegar nesse valor? Vamos retomar. Eu tenho um número, que eu não sei qual é, ok? Eu vou dividir esse número por 2, vai gerar um resultado. Eu não sei ainda qual é. Esse resultado eu vou aumentar 40, vou adicionar 40 e vou obter o resultado 100. Que número inicialmente é esse aqui? Qual cálculo eu vou utilizar aqui? Pessoal, espero que vocês já tenham percebido o que fazer. Se adicionar 40 vai gerar o número 100, o que eu preciso fazer para descobrir esse número aqui? Preciso fazer 100 menos 40, tá? 100 menos 40 vai dar 60. Então, eu sei que 60 vai aqui. 60 mais 40 é igual a 100. Legal. Mas não é 60 ainda aqui, tá? Por quê? Porque 60 é o resultado, o número dividido por 2 dá 60. Aqui eu faço a mesma coisa que aqui embaixo, eu faço a conta inversa. 100 menos 40 dá 60. Aqui eu preciso fazer 60 vezes 2. 60 vezes 2 vai dar 120, tá? Por quê? 120 dividido por 2, eu vou chegar em 60. Então, notem que aqui eu tive que fazer operações inversas, ou seja, em vez de somar, eu diminuí, em vez de dividir, eu multipliquei. Porque assim eu obtive os resultados, tá? Então, 120 dividido por 2 é 60, 60 mais 40 dá 100. Galerinha, então vocês concluíram aí essa lição, primeira parte sobre proporcionalidade. Nas próximas aulas a gente vai continuar abordando aí sobre esse assunto. Até a próxima aula e bons estudos!